Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre a crise de saúde mental no ambiente corporativo. Quem está conosco para debater esse assunto é o especialista em psiquiatria e membro do Instituto Labinas, André Carvalho. Doutor, no intervalo a gente estava batendo um papo aqui sobre justamente a saúde mental, né? E o senhor comentou ali alguns dados que eu achei bem interessante com relação aos benefícios, né, concedidos pelo INSS e também sobre o impacto da saúde mental no mercado de trabalho. Então, é interessante a gente pontuar isso, porque no ano de 2024 foram concedidos 3 milhões e 500 mil benefícios. E aí isso aí de várias áreas, né? Esse auxílio é temporário, né? Que é o antigo auxílio doença, e esses 3 milhões e meio é em todas as áreas da saúde. Né, foram afastados pacientes que fazem tratamento cardiovascular, oncológico, ortopédico, todas as áreas da medicina. E o que me chamou bastante atenção é que desses 3 milhões e meio, quase meio milhão, que são os 472 mil, em 2024, foram só de saúde mental. Né? Então é um dado bem alarmante. É muita coisa. É muita coisa e a gente precisa debater muito mais, né? Esse tema que é tão relevante e impacta diretamente toda a cadeia de produção, até o produto final, né, essas consequências na nossa vida. Sem dúvidas nenhuma. Tem algum estado do Brasil que seja mais afetado por esses transtornos mentais? É interessante também a pergunta. Os estados que mais concedem, né, tem mais dados relacionados ao afastamento são os estados mais populosos. Então, a gente tem São Paulo, seguido de Minas e Rio de Janeiro. Mas se a gente for fazer uma média proporcional em relação ao número da população e entre o número da população de afastados e afastamentos concedidos, a gente tem o Distrito Federal, né? Então a gente até se pergunta, né, a capital do Brasil com tanto afastamento proporcional, né? Será que o que está acontecendo lá, né, que ninguém está vendo? Também seguido de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, a gente também tem que chamar a atenção que ano passado, né, no mês de abril, maio, tivemos aquelas fortes enchentes devastadoras, né, uma das piores das últimas décadas. Então isso aí acabou acarretando consequências, né? Então Rio Grande do Sul tem esse detalhe à parte. Certo. Falando um pouco sobre prevenção e tratamento agora, doutor, ao seu ver, que medidas podem ser implementadas pelas empresas justamente para reduzir essa incidência de transtornos mentais no ambiente corporativo? Geralmente a gente sempre fala muito de psicoeducação, né? A gente está engateando nisso, a gente está trabalhando isso. Eu acho que depois da pandemia o tema saúde mental tem se tornado mais relevante. Antes da pandemia, as doenças que mais afastavam eram as cardiovasculares. Depois da pandemia, a saúde mental deu um salto. Então, são os transtornos que têm causado mais afastamentos e relevância nesse cenário de afastamento. Então, assim, a psicoeducação, a gente precisa trabalhar os ambientes de trabalho, né? Estabelecer relações interpessoais, né? A gente também precisa fazer treinamentos, Sim. Fazer palestras. A gente precisa capacitar nossos gestores, né? Porque não adianta a gente saber como se prevenir se a gente tem um chefe tóxico, se a gente tem um superior que possa, né, trazer transtornos para o grupo. Então, capacitar... Aquela educação continuada, educação, né, sobre continuada. Saúde mental no ambiente de trabalho. Educação continuada, essa psicoeducação é muito importante, principalmente nas esferas mais altas, para que isso, né, venha se estendendo, né, que seja uma estruturação organizacional da empresa. Então, que isso tenha desde, né, do CEO, e isso vai estendendo para todos os grupos da empresa. Com certeza.
Com relação aos tratamentos, existem alguns que são mais assim indicados, que são mais eficazes justamente para atenuar esses sinais e sintomas, né, dos transtornos mentais? Eric, a gente tem uma grande dificuldade, né, de falar em relação a tratamento não farmacológico, que isso seria o fundamental, né? Por que eu estou falando isso? A gente vê pessoas com jornada de 7x7, 6x1. Então, como que eu posso falar para essa pessoa fazer mudança do estilo de vida? Como que eu posso falar para essa pessoa, vamos mudar o estilo de vida, vamos fazer atividade física, vamos fazer terapia, com jornadas de 12 horas, 6 vezes na semana. Quando ela tem um dia de folga, ela vai tentar descansar, porque sabe que no outro dia ela já vai ter que voltar a trabalhar, né? As pessoas estão abrindo mão de ficar com a família. Ninguém senta-se mais à mesa. Sim. Né? Está se restringindo a rede social. Exato. Né? Então, assim, é um tema que a gente tem que debater muito. Jornada de trabalho. Essa questão do 4x3, né? Que a gente já vê em alguns países da Europa, da Ásia, né? Que vem dando certo, né? Tem países que mostram até que as pessoas estão mais produtivas, porque é exatamente isso. A gente tem que promover a qualidade de vida dessa população. Mas como que eu vou falar para a pessoa, olha, você tem que fazer atividade física? Se a pessoa, às vezes, sai 4, 5 horas da manhã para pegar um ônibus, para chegar no trabalho às 7, para chegar em casa às 8, 9 horas da noite. Em que momento que ela vai conseguir fazer atividade física, jantar com a família? Como que ela vai dormir bem? Então, assim, essas questões que a gente tem que debater. Sim. Como não causar uma estafe nessa população. Está se tornando uma rotina completamente incompatível com uma qualidade de vida básica, né, doutor? A questão dessa modernização, né, tem cada vez automatizando ainda mais essa linha de produção, né? Estão fazendo com que a gente trabalhe de forma automatizada como se fosse um robô. Mas esquece que a gente tem sentimentos, esquece que a gente tem questões sociais, familiares por trás. A gente não é só aquele funcionário da empresa, entendeu? Então, a gente precisa muito ter essa conscientização. Como você falou, tratamento não farmacológico seria o inicial. Então, psicoeducação, atividade física, alimentação, questão também de meditação, arte-terapia. Eu sempre falo para meus pacientes a importância da arte-terapia, porque quando você faz arte-terapia, você tira o hiperfoco daquela preocupação, daquela ansiedade, né? Eu até brinco com alguns pacientes que conseguem fazer atividade ou estejam fazendo atividade não farmacológica, e quando ele está fazendo atividade física, geralmente a pessoa não pensa no problema. Ela pode estar com um problema no trabalho, mas quando ela se propõe para fazer uma arte-terapia, seja uma pintura, um desenho, seja culinária, música, teatro, naquele momento a pessoa esquece. Quando a pessoa vai fazer atividade física, vai fazer um esporte, né? Eu estimulo muito a questão do esporte, né? Tem a academia, que é muito importante, mas eu sempre falo, né, dos esportes coletivos, a parte social. A pessoa esquece. É como se aquele momento ali a pessoa não tivesse preocupação. Então, a importância dessa parte não farmacológica. Visto esse cenário que a gente tem no Brasil, dessas jornadas incansáveis, às vezes se faz necessário, sim, tratamento medicamentoso. Mas, teoricamente, não seria a primeira opção, né? Mas aqui, como a gente acaba tempo-resposta, né? A gente não tem muito tempo para poder promover a mudança de estilo de vida. É muito curto e, às vezes, até inalcançável pelo trabalhador, acaba-se entrando com o uso da medicação. Até mesmo pelo quadro, às vezes, que ele apresenta, né, ao chegar ao consultório, gravidade. Né, da gravidade do caso. É né? como a gente comentou no início, né? Geralmente o início é insidioso, é aquela noite mal dormida, aquela irritação esporádica, né? Uma palpitação, um cansaço, mas ele, às vezes, ele não consegue fazer um comparativo que aquilo ali é por conta do trabalho. E como eu te falei, o transtorno mental ele também pode ser agudizado por outros fatores. Então ele pode ter o problema no trabalho e ter problema em casa, então isso pode piorar. Ele pode ter o problema em casa,
como eu te falei, doenças genéticas, questão de vulnerabilidade, assédio, violência, né? Isso aí também impactando. Então, isso aí vai retroalimentando, isso aí vai piorando o quadro, né? Então, é isso aí que a gente tem que observar, porque quanto antes a gente identifica ou procura ajuda, menos intervenção a medicação a gente vai ter. Então, aquele paciente que começa a sentir o incômodo, sentir aflito, sentir assediado, ele buscar ajuda o quanto antes do que ele ficar disfuncional, ter faltas, solicitar afastamento, é mais fácil a gente vai conseguir tratar. Sim, sem dúvidas nenhuma. Para complementar, existem evidências científicas que já comprovam que essas técnicas alternativas de relaxamento justamente surtem efeito, né? Eu até trouxe um dado aqui interessante, né, que uma revista científica dos Estados Unidos, ela publicou um estudo revelando que o Mindfulness, por exemplo, é tão eficaz quanto um fármaco no controle da ansiedade. Só por curiosidade, no estudo em específico, ele cita o escitalopram. Não, é interessante porque, como eu falei, o tratamento medicamentoso seria a última opção, né? Então, o tratamento seria a ponta do iceberg, né? Toda a parte não farmacológica seria muito útil, né? A questão do neurofeedback é super importante, meditações, acupuntura, medicina alternativa, né? Que evite a necessidade da medicação. Tudo isso aí vem para somar. Só que, como eu te falei, um trabalhador que ganha 1 salário, 2 salários, será que ele vai ter oportunidade? É uma coisa que a gente tem que debater. Justamente. É uma coisa que a gente tem que dar essa oportunidade através da empresa, através de políticas públicas, porque se você for ver o cenário que a gente está hoje, dessa crise de saúde mental no Brasil, falta profissional. Falta profissional básico para dar essa assistência. Então, a gente pensando num algo a mais, né, num TO, né, num terapeuta ocupacional, né, psicólogos, psicopedagogos, fono, todo esse suporte de saúde, às vezes está deficitário, porque a demanda é muito alta, né, a gente acaba não conseguindo absorver todo mundo. Né, então, coisas que a gente tem que trazer para debate, para a gente poder alertar, né, e poder promover essa saúde do trabalhador, e não só do trabalhador, porque o impacto é em toda a família. É geral, com certeza. Quais são as recomendações médicas justamente para a reintegração daquele trabalhador que ficou afastado por saúde mental? Aqui no Brasil, eu tenho até um dado de um paciente, né? Mas comparando fora do Brasil, eu tinha um paciente que ele estava tendo problemas de adaptação no trabalho, e aí o trabalho por si só já diminuiu a carga de trabalho dele. Eu achei extremamente interessante, sem laudo, sem intervenção médica, só de ele falar que não estava se sentindo bem, não estava se sentindo confortável, diminuiu a jornada dele, se eu não me engano era de 8 horas, reduziu para 4, e ele mesmo assim ainda estava com sintomas, né? Na época eram até sintomas muito leves e tal, que a gente até fez uma abordagem não farmacológica. A empresa deu a oportunidade de trabalho de home office, nos dias que ele quisesse ir para a empresa, ele iria, né? Começou ali com 2 horas, né? Porque ele foi piorando, aí não, vai voltar a trabalhar quando você estiver melhor, vai trabalhando de home office, vai entregando o que dá para ser entregue, não fazer aquela cobrança, a empresa continuava funcionando, pensando naquele trabalhador que estava afastado. Isso é muito importante, né? Para cá, para o Brasil, é até meio que utópico. Aqui no Brasil eu não dificilmente consigo... a gente vai ver uma abordagem dessa. Né? Não consigo enxergar. Mas a readaptação era para ser gradativa, né? Era para ter um ambiente acolhedor, era para dar todo o suporte para esse paciente, né? Não ter preconceito. A gente sabe que tem muito preconceito em relação a quem faz transtorno mental, quem é afastado e volta. Então tem aquelas brincadeirinhas, né? Então, assim, acaba não favorecendo o retorno, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar esse retorno adaptativo. Então, às vezes, o paciente está afastado, a média aí,
pelos dados do INSS, é em torno de 3 meses a 4 meses de afastamento. Então, esse paciente fica afastado 3 meses. Quando retorna, às vezes ele retorna com uma sobrecarga que às vezes acumulou desses 3 meses. Exato. Não tem aquela reintrodução, aquela adaptação, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar muito isso com a gestão, né? Com essa readaptação, né? Às vezes, adaptando gradativamente a função do trabalhador, porque um paciente que for afastado por um transtorno mental, voltar para o que ele deixou, pode ter recaída, né? Então, é importante esse retorno lento, gradativo, adaptativo, tentando compreender as dificuldades, né, e dar todo o suporte, né, dar toda a assistência, né, com bastante empatia, com certeza, porque é o que eles mais precisam. Como especialista em psiquiatria, como que você enxerga a evolução das políticas de saúde mental no ambiente de trabalho para os próximos anos? Com a mudança da ANR, a gente vê que está tendo mudanças, mas eu creio que a gente precisa caminhar a mais passos largos, né? Isso aí é uma iniciativa, né? Só que isso até ser implementado, a gente sabe que isso vai levar algum tempo e de fato a gente não sabe como vai ser essa fiscalização. A gente tem que ver também se não vai ter represária, né? Como que vai ser feita essas denúncias, essa fiscalização. É um projeto, a NR1, que vai fiscalizar os riscos psicossociais. Eu acho que é um projeto que a gente tem como aperfeiçoar com o tempo, né? Mas não adianta também só a questão da norma regulamentadora. Eu acho que a gente tem que investir, né, em mais centros especializados, né? A gente tem uma certa dificuldade, às vezes, né, de dar continuidade ao tratamento, né, desse profissional, desse trabalhador, por conta das crises iniciais. Então, às vezes a gente atende numa emergência de hospital um paciente com algum transtorno mental, que tenha certa incapacitação laboral, e aí quando você vai encaminhar ele para o serviço de saúde, é 3, 4 meses. A gente sabe que aquele início ali de 4 semanas, de 1 mês, 2 meses, é fundamental estar acompanhando o paciente para fazer os ajustes das doses. Será que ele vai responder bem a medicação X na dose tal? Ou será que a gente vai ter que ajustar? E às vezes o paciente ele começa a sofrer, começa a perder dias, começa a retornar nas emergências porque não tem suporte, porque a consulta só daqui a 3, 4 meses. Fica desassistido. Então a gente precisa de mais profissionais, né, para estar promovendo e acompanhando e, de certa forma, evitar, né, que isso gere um prejuízo financeiro para o Estado, isso gera um custo de vida maior para nós. A gente precisa, de fato, investir para dar suporte para a demanda da população, né? Eu creio que nós temos, né, poucos profissionais para a demanda que tem aumentado exponencialmente. Então, eu acho que a mensagem que fica é de a gente poder investir, capacitar, né, e dar assistência, identificar o problema e a gente conseguir gerir aquele problema sem maiores consequências, sem afastamento, dar esse suporte necessário, sem represária, sem preconceito, né, desmistificando, porque o preconceito, né, atrapalha muito até o paciente para procurar ajuda. Então, é comum, né, no ambiente corporativo ter pessoas afastadas. E aí a gente acaba vendo, né, aquela repercussão de corredor, tá acontecendo isso, e aí a pessoa também está passando às vezes pela mesma situação e fica constrangida. Não vou tentar segurar mais um pouco, e aí aquele sofrimento emocional aumenta, né? Sim. E aí acaba tendo um prejuízo, acabando que fica afastado por muito mais tempo. Com certeza. Doutor, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa, mas antes de finalizar, eu gostaria de saber se o senhor tem mais alguma colocação, gostaria de deixar algum recado. Queria agradecer a oportunidade, o convite, né? Eu acho que foi bastante válido, relevante a gente debater saúde mental. Eu acho que aqui também é uma iniciativa,
né, de trazer mais especialistas para a gente poder debater mais esse tema, né, para a gente abordar, como eu te falei, a saúde mental do trabalhador não impacta só no trabalho, não é só a questão do afastamento, mas impacta em casa, né, ele sendo provedor ou ela sendo a provedora, né, com essa incapacidade, isso tem reflexo a todas as pessoas que convivem com a mesma. Então, assim, é de super importância a gente ter esses debates. Eu espero que a gente consiga cada vez mais trazer mais especialistas para alertar a nossa população, trabalhar a psicoeducação, prevenção de danos e promoção de saúde, ajuste de jornada de trabalho. Acho que a gente precisa trabalhar as questões de saúde pública, né? Aqui a gente está na Câmara. Propício para isso, né? Exatamente, trabalhar políticas públicas, conscientização da nossa sociedade, conscientização dos nossos empresários, porque infelizmente a gente está numa sociedade que é muito imediatista, entendeu? As coisas têm que acontecer muito rápido. E às vezes eles não conseguem analisar esses dados de 10 anos que olha o tanto, né, de prejuízo na produtividade, na linha de produção, né, que a gente teve ao longo dos 10 anos, né? Só ano passado, pela OMS, a gente teve aí um prejuízo, né, ou deixou de arrecadar mais de $1 trilhão. Então, dimensiona isso por 10 anos, né, e vamos ficar acompanhando esses dados, tanto do INSS quanto da OMS, mas conscientização. Se você tem qualquer sintoma leve, né, que você sinta desconfortável, tiver algum problema, procure ajuda, né? Procure suporte, não sofra sozinho, né? Isso aí pode trazer certas consequências que podem ser mais duradouras, né? Então, a consciência, prevenção, promoção e conscientização, poder público, privado e profissionais. Sem dúvidas nenhuma, é um tema que não deve ser negligenciado jamais. Doutor André, muito obrigado novamente pela sua participação. Agradeço a oportunidade. É isso, pessoal. Falar sobre saúde mental é urgente e é assim, com informação, escuta, que seguimos fortalecendo esse debate. A conversa de hoje termina aqui. Para rever este programa, acesse o YouTube da TV Câmara Jacareí. Estamos também nas redes sociais. Segue lá, interaja, comente e aproveite para sugerir temas. Um abraço a todos e a gente se encontra no próximo TCE. Se cuidem.